Olá, estamos abrindo aqui, começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, horário da 1h30 da tarde, uma tradição na discussão política e, claro, o debate aprofundado sobre assuntos importantes, não é? A economia, a saúde, o meio ambiente, o transporte público, a educação, segurança pública, não é? Os temas que convivem conosco, que nós com eles, não é? No dia a dia aqui da cidade, da nossa região metropolitana. E o programa, como você sabe, tem sempre o seu espaço reservado para discutir, debater também os assuntos, os temas de interesse nacional nesta muvuca, não é? Em que se transformou completamente a República Brasileira. A coisa já estava feia, difícil, complicada no governo Dilma. Ela sofreu impeachment, Michel Temer assumiu. No lado econômico, a gente é obrigado a reconhecer que Henrique Meirelles evitou um problema maior, um caos maior, generalizado na economia, porque a coisa realmente estava ladeira abaixo. E agora, infelizmente, nos primeiros 5 meses aí do governo Bolsonaro, a coisa piorou, né? Aumentaram os números de desempregados, os números de desalentados, a economia não anda de maneira nenhuma, o dólar bate lá em cima, recuou um pouquinho ontem, enfim, a situação realmente muito complexa, muito difícil, as reformas propostas aí no Congresso com muita dificuldade, como era de se esperar, não é? Só na cabeça do economista Paulo Guedes, que é um homem brilhante, não tem dúvida nenhuma, é que se ia aprovar uma reforma previdenciária em 3 meses. Né? A partir de abril, o Brasil ia começar a andar. Né? Uma reforma previdenciária, como já dissemos aqui 1 milhão de vezes, né? No mundo inteiro o pau come na rua. Né? É briga para mais de metro em qualquer país minimamente desenvolvido do planeta. Por que aqui, em 3 meses, você enfia a goela abaixo do Congresso da população brasileira essa reforma que a cada 1 milhão de pessoas, talvez uma, né, tenha já lido e compreendido, né, o que está proposto ali. Bom, reprise do Ponto de Vista sempre de segunda a sexta, 7h30 da noite, nesse período em que a Santa Cecília TV transmite os jogos da Unisanta. A partir de segunda-feira, a reprise volta para o horário habitual, 8 da noite. Alcindo Gonçalves, cientista político, editorialista de A Tribuna, está com a gente aqui em mais esta edição para participar, colaborar com a gente, enfim, discutir conosco aí os temas do dia e da semana. Tudo bem aí, Alcindo? Prazer revê-lo. Ótimo, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e vamos lá discutir os assuntos aí da cidade, do país, do mundo. Né? Bom, discutir os assuntos do mundo é fácil, principalmente quando a gente tem aqui o nosso Rafael Vita, advogado e um especialista nesse tema tão complexo, né, que são as redes sociais. Também, prazer tê-lo a bordo, Vita. Tudo bem? Tudo bem, Edgar. Boa tarde a todos. Professor Alcino, é um prazer dividir a bancada contigo. Marcão, todos os telespectadores da Santa Cecília TV. Vamos conversar aí, que hoje tem bastante assunto, né? Assuntos bons e maus, né? Diga-se de passagem. E o Marco Santana lá na ponta, sempre acompanhando as redes sociais, as transmissões nossas aqui do Ponto de Vista, transmissões que a gente faz aqui diariamente, a sua participação muito importante. E, claro, o Santana está à vontade aí para fazer a sua participação inicial. Tudo certo aí? Tudo certo. Boa tarde a todos. Boa tarde especial ao Fabinho, que cortou meu cabelo aqui, deu um jeito aqui no visual que estava complicado. Não dá para perceber muito, não. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise, às 19h30, uma boa noite. Sempre o mantra de todos os dias, o programa acaba ao vivo às 2h30, até a reprise começar às 7h30, são 5 horas em que tudo pode acontecer, né? Ou desacontecer, né? Porque muita coisa acontece, não é? Você tem decisões governamentais, decisões do presidente, decretos, enfim, né? Depois as coisas são revistas, não eram bem assim, tem que fazer de outro jeito e tal, né? Você sabe como é que é isso. Um abraço especial ao Luiz, lá do Imbaré. Nos encontramos hoje ali perto do Gonzaga, e diz que assiste diariamente e tal, o programa. Satisfeito, obrigado pela audiência a você e a todos, né? E com relação ao Fabinho, né? O Rafael Vita, ainda não faz milagre, tá certo? É querer demais. A mágica dele, mas seria querer demais, né? Ainda não dá para... que é isso, Santana. Não se deprecia absolutamente. Alcindo Gonçalves, o mais experiente aqui da mesa, já foi vereador, inclusive aqui em Santos, né? Tem um conhecimento político muito amplo, muito grande, tá certo? E o Alcindo, não sei se você já tinha visto alguma vez,
o governo, não é? Ou os apoiadores do governo convocando manifestações. Eu já não sei se é em apoio ao presidente ou se é para atacar o STF e o Congresso Nacional. Enfim, uma situação maluca. Não entendi exatamente o que é que pretendem com isso, né? O presidente está eleito, não estamos mais em período eleitoral, né? Começo de mandato, absolutamente confuso, né? A gente não entende nada do que vai estar acontecendo. E eu deixo essa bola pingando para você, você consegue esclarecer as nossas dúvidas, né? Para que o governo, em início de mandato, chama manifestações populares? Bom, o que tudo indica não é propriamente uma convocação do governo. Né? O presidente já anunciou que não irá às manifestações, seu ministério. Há até uma grande divisão nas forças que apoiam o governo, tá? Vários grupos, à direita, inclusive, como o Movimento Brasil Livre, Vem para a Rua, setores empresariais, parlamentares do próprio partido do presidente, né? Que tem criticado essa manifestação. O que a gente deve dizer, Edgar, claro que toda manifestação, todo ato público, ele é legítimo no processo democrático. Nós não podemos ficar com medo, temer manifestação. Isso acontece em todos os países do mundo, pró e contra governos, à direita e à esquerda. O que se pode discutir nesse caso específico dessa manifestação do próximo domingo é o seu caráter, os seus objetivos e, principalmente, as suas consequências, né? Cabe à responsabilidade das lideranças, na minha opinião, avaliar tudo isso para verificar realmente se fazer um ato nesse domingo é um ato, como você bem disse, o ato é de apoio ao presidente, é de apoio ao ministro Sérgio Moro, é de apoio à reforma da Previdência, ou é um ato que vai radicalizar com bandeiras, com palavras de ordem, pelo fechamento do Congresso Nacional, pelos militares tomarem o poder, ou pelo fuzilamento, sei lá, dos ministros do STF. Quer dizer, então é uma pauta muito difusa e claramente radicalizada nesse momento, né? E avaliando esse momento que nós estamos vivendo, é absolutamente inoportuno, na minha opinião, na medida em que, justamente nesta semana, o que a gente tem visto após uma tensão meio grave entre Congresso e Poder Executivo, que houve algum movimento de aproximação, o Congresso está votando as medidas provisórias que estavam aí, as 11 medidas provisórias que vão perder validade nos próximos dias, bem ou mal a reforma da Previdência, com trancos e barrancos, está tramitando. Não é a hora de ficar radicalizando, confrontando os parlamentares, porque certamente nas manifestações de domingo vão aparecer críticas aos velhos políticos, à velha política, ao tomar lá da cá. Quer dizer, vai ser um recado claro, vão xingar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quer dizer, vão agravar um quadro que já não é dos melhores e que nessa semana até caminhava para uma certa distensão. Então eu vejo essas manifestações como manifestações que não apontam para um caminho. É diferente de você fazer uma manifestação Primeiro que manifestação, para ter efeito, ela tem que ter foco. Foco, claro. Foco, tem que ter um tema, tem que ter um assunto bem definido, que é capaz de mobilizar as pessoas. Tá certo? Essa pauta ampla e difusa e radicalizada, ela se esvai. E num cenário que a gente está vendo aí de muita divisão, a gente tem o ministro, como o ministro Santos Cruz, contra, claro. Fiesp, contra, movimentos, partidos, o Partido Novo não vai participar, que é um partido que apoia o governo. Quer dizer, então... Você falou no começo do programa, só para esclarecer quem está nos acompanhando, o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, e o Vem Pra Rua, são contra também esse movimento. Sim, são contra, deixei claro, são movimentos mais à direita, que lideraram, de certa forma, as manifestações pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, e que agora estão avaliando que não tem sentido essa movimentação. Então eu vejo com certa preocupação esse movimento
E as consequências práticas, né? Se for um movimento esvaziado, vai ser um fracasso que vai bater no Palácio do Planalto e na Presidência da República. Se for um sucesso, muita gente na rua, vai criar um clima vai acirrar o clima político no Brasil e vai dar razão, entre aspas, aos grupos mais radicais. Vou dizer, está vendo? É isso que o povo quer. O povo quer confronto e não conciliação, o que, a meu ver, é um equívoco muito grande. Rafael Vitor, não sei como é que analisa aí, está acompanhando essa situação toda que está criada aí, especialmente esse chamamento aí para as manifestações de rua no próximo domingo, e já deixar bem claro aí, já foi publicado, os jornais aqui publicando, enfim, né, as emissoras todas, a Praça da Independência já está reservada a partir das 15 horas do próximo domingo. Edgar, falar depois do professor Alcindo é sempre muito complicado, né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui é, de alguma forma, complementar o que ele disse, porque eu concordo absolutamente com todos os pontos que foram trazidos aqui por ele. Inicialmente, o que eu diria é, as manifestações, né, elas são sempre válidas, elas fazem parte do contexto de um país democrático, mas eu creio que elas são ferramentas que devem ser utilizadas com um propósito. Né? E elas só têm força, elas só acabam, né, as manifestações, o povo na rua, esse movimento, né, de protesto, ele só tem também força quando ele é espontâneo. Né? E o que a gente está verificando ultimamente é que parece que relativizaram um pouco essa ferramenta, né? E acabaram utilizando-a para qualquer coisa, né? Sendo que ela é uma ferramenta... Banalizando. Né? Banalizando esses manifestação do direito popular. de manifestação popular, o que traz, na verdade, um enfraquecimento quando houver necessidade de que isso seja realmente utilizado para juntar forças para um bem comum, né? Em torno de um bem comum. E outra coisa que a gente também deve observar é o seguinte, eu acho que esse momento que a gente está vivendo na política hoje é um momento, é uma era que tem deixado os cientistas políticos de cabelo em pé. Eu digo isso por quê? Porque tudo é muito estranho, tudo é muito novo, né? Acho que essa forma nova de comunicação que se deu através das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, né? Essa questão das fake news ou das pessoas rebatendo as informações muito rapidamente, com repercussão gigantesca, está tornando o ambiente político diferente. Insuportável, né? E veja, e aí o que está acontecendo? A gente está pisando em ovos, tentando entender qual que é o melhor caminho, como que a gente deve se comportar, só que enquanto isso o país está pegando fogo, né? Como o professor Alcindo disse, num momento em que as coisas deveriam estar sendo destensionadas, a gente tem uma tensão terrível, né? Mas aí não tem uma lados. falha grave por parte do líder Não, político certamente. Veja, o presidente Bolsonaro, ainda que obtendo a maioria dos votos, todo mundo, né, inclusive os seus próprios pares, sempre disseram o seguinte: falta base, né? Falta base popular. Por quê? Porque o movimento pró-Bolsonaro foi um movimento, apesar de muito grande, muito disperso também, né? De muitos setores da sociedade, até mesmo antagônicos. O antipetismo. Né? É aquela história, nós juntamos todos contra outros, né? E no fim, quando tivemos que sentar na mesa, nem nós mesmos conseguimos chegar a um denominador comum. Aliado a isso, a falta de habilidade, porque isso já está claro, né? A falta de habilidade política do presidente, né? Você vê, hoje a gente tem um presidente da Câmara, né, que está conduzindo aí o principal projeto do governo, que é a reforma da Previdência, brigando com o líder da bancada do PSL, porque o líder da bancada do PSL postou uma foto num grupo de WhatsApp. Né? Olha só que
que situação, do ponto de vista de comunicação, esquisita, nova, mas esquisita, né? Porque, imagina, há 5, 10, 15 anos atrás, você não imaginava que um líder do governo brigaria com outro por causa de uma foto num grupo, enfim. Nem imaginaria que teria um grupo. Exatamente. De Então, WhatsApp, nem de Instagram, nem coisa nenhuma, né? A gente precisa sempre fazer essa reflexão em cima dessa questão da comunicação, né? Hoje a gente vive uma turbulência muito grande, uma troca de informações muito grande, e isso tem causado, espanto e falta do saber do que fazer. Agora, o Vitor colocou uma coisa importante, Alcindo, Santana, enfim, né? Que é o único projeto que se vê, a única proposta que se vê do governo Bolsonaro é o da reforma da Previdência, tá certo? Então as pessoas vão para a rua. As pessoas vão defender o quê? A reforma da Previdência? Só que a reforma da Previdência, eu já disse aqui, eu falei que de cada 1 milhão de pessoas, vou mudar aqui, de cada 50 milhões de pessoas, talvez 1, 2, 3 consigam explicar o que está escrito ali na reforma da Previdência, especialmente os advogados previdenciaristas, né? Que na sua maioria são contra. Então as pessoas vão para a rua o quê? Defender isso? É isso que as pessoas vão defender? Acho que uma coisa que eu acho muito importante a gente pontuar nesse momento é que a convocação dessas manifestações só teve força depois que foi compartilhado uma carta pela conta do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que no Brasil é impossível governar sem fazer conchavos, sugerindo ali que se fechasse o Congresso Nacional e o Supremo e se implantasse ali um governo de exceção, um governo autoritário, né? Bom, primeiro, sim, a dúvida é se foi realmente o presidente Jair Bolsonaro que postou, que compartilhou. Na verdade, parece que a carta é de um candidato a vereador do Rio de Janeiro fracassado. Não, ele compartilhou. Do Partido Novo. Ele não escreveu. Então, ele compartilhou. Então, a dúvida, Alcindo, se foi realmente ele, pessoalmente, ou se foi o filho dele, o 03. Mas usando o nome dele. 02, não importa. Não importa. Tem a senha ali. Pelo que eu vi, não sei se foi no Twitter, no WhatsApp, sei lá, mas quem assinou o compartilhamento é a conta do pai, né? Presidente. Ou seja, isso aí vai de encontro com o que eu falei. Eu acho que o presidente e talvez a maioria dos políticos ainda não tenham se dado conta da força que uma publicação dessa tem em relação ao país, ainda mais quando ela parte do mandatário maior. O Rafael, outro problema muito sério também é que, independente de quem quer que tenha publicado, compartilhado essa publicação, se o presidente ou o filho dele, ou não mediu as consequências de um presidente da República estar publicando uma carta no teor tão assim explosivo, ou se realmente tinha, sim, e está fazendo uma pressão muito forte, uma pressão até ilegítima contra outros poderes constituídos. O Botrão lembrou muito bem de que o MBL e o Vem Pra Rua não vão para a rua, né? Então, quer dizer, quem está realmente convocando essa mobilização são grupos específicos muito ligados ao presidente da República. E a gente vamos lembrar que a última vez que o presidente da República patrocinou um convite que as pessoas saíssem às ruas foi o Fernando Collor de Mello. E deu efeito completamente o contrário, né? Isso aí até abreviou a sua manutenção no poder. Então, é muito perigoso, então, que um presidente da República, ele tome partido numa situação tão delicada assim, e parece que ele ainda continua no palanque, né? Parece que ele está convocando apenas aquelas pessoas que manifestaram a intenção de voto dele lá atrás, não é nem no segundo turno, não as pessoas que circunstancialmente votaram contra o PT no segundo turno, mas lá atrás aquelas pessoas que abraçaram essas ideias reacionárias que ele tem. O grande problema, a meu ver, do governo Bolsonaro é esse, quer dizer, há uma fatia da população, do eleitorado, que apoia essas ideias malucas de fechar congresso, de ditadura militar e coisas desse quilate. Mas essa parcela, e a parcela que é... Ditadura militar, que os militares parecem que não estão nem um pouco... Pois curiosamente... Ao tempo que os militares querem se afastar dessa pecha, né? Existem pessoas que... Embora tenha o clube militar, que vai apoiar, que já anunciou. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é que esse grupo é pequeno, é 15%, 20% exagerando da população brasileira. Não é, quer dizer, a maioria dos que votaram em Jair Bolsonaro. Como o Vitor bem disse, quem votou no Bolsonaro foi uma massa enorme
de gente anti-PT, anti-sistema, anti-política, anti-tudo, que viu no Bolsonaro a encarnação da mudança, da transformação. Da solução. Agora, um governante tem que governar para o país, não pode governar para essa minoria. Ele sequer está governando para essa maioria que o apoiou. Ele está governando para uma minoria radical e dando espaço. E aí, realmente, vocês têm razão, quer dizer, é uma sucessão de erros que hoje estão aparecendo pelas mídias e pelas redes sociais, mas que, se não tivesse rede social, meu amigo, funcionaria pelos canais tradicionais, né? Seria uma entrevista à televisão, seria uma entrevista ao jornal. Quer dizer, se o sujeito quer ser... E eu não acho até que o presidente Bolsonaro e tal é uma coisa tão assim, estruturada, organizada, pensada, é instintiva, é meio intuitiva. Quer dizer, vai para o... se diz aí, né, que o governo Bolsonaro é o governo da ordem e do progresso, junção entre a ordem e o progresso. A ordem seria essa pauta conservadora, a direita, nos costumes, na moral, na arma, na posse de arma e tal. E o progresso seria as transformações econômicas aí lideradas pelo ministro Paulo Guedes, né? Esse casamento está em risco, porque o próprio presidente Bolsonaro é visível que ele se sente muito mais à vontade com o grupo da ordem. É ali que quando ele vai falar, que ele apoia a reforma da Previdência, ele elogia o ministro Guedes, mas é visível que ele se sente muito mais à vontade quando ele vitupera contra o PT, contra a esquerda, quando ele fala em marxismo cultural nas universidades, comunismo. É nisso que ele se sente à vontade. Isso é conversa de palanque, que não resolve nada, que só... o grande desafio do presidente é governar para o país, ter uma pauta positiva, a questão da educação, que semana passada reverberou muito aí no país e tal. Quer dizer, quebrou o pau hoje. Vamos ser claros, qual é a proposta do governo Bolsonaro? Se a prioridade é a educação básica para a escola, é legítimo que o seja, então venha e coloca as suas metas, seus propósitos, seus objetivos nessa área. Não coloca nada, né? O que é muito preocupante do ponto de vista de quem quer que o Brasil evolua, que o Brasil volte aos trilhos, é que o presidente Bolsonaro ele não tem a menor noção da importância do cargo que ele ocupa ali, de tudo que ele faz e fala ali, tem uma repercussão geral no país, tem impactos nos costumes da população, na Bolsa de Valores e assim por diante. E outra coisa que as propostas do governo dele, ele não tem a menor noção também. Um exemplo muito claro disso foi que acho que ontem ou anteontem, ele fez uma visita a uma escola infantil e aí falou assim para as crianças, olha, vocês trabalham, quando vocês forem adultos, vocês vão trabalhar para pagar a aposentadoria das pessoas que hoje estão no mercado de trabalho. E o Paulo Guedes, o ministro da Economia que estava atrás dele, fez assim, ó, não é nada disso. É o plano de capitalização que ele defende. Quer dizer, o Jair Bolsonaro não sabe, não conhece a própria proposta que o governo dele encaminhou para o Congresso. É uma coisa muito preocupante. E você vê, há algumas áreas que, inegavelmente, têm avançado. A área de infraestrutura, até aqui... Sim, o ministro da infraestrutura é um ministro muito bom, Tarcísio... Freitas. Ele é um sujeito que tem avançado na questão das concessões, das privatizações, quer dizer, tem se mostrado eficiente em pouco tempo. Muito bom esse ministro. A economia, a gente pode questionar a questão do ultraliberalismo do ministro Guedes, mas, inegavelmente, é um programa de racionalidade econômica. As reformas que ele defende tem começo, meio e fim. O próprio Sérgio Moro, que está meio embaixo e tal, etc., mas, de qualquer maneira, apresentou um pacote anticrime que recebeu muitas críticas e tal, mas, enfim, tomou a iniciativa de uma agenda. Então, o governo tem que se reconhecer que tem algumas áreas que tem... Agora, o problema é que ele fica perdido nessa pauta. A educação é uma tragédia, quer dizer, uma sucessão de confrontos, Hoje teve outro, entre a Tabata Amaral e o ministro. Acho que se a gente tivesse como classificar alguém, um estadista de 0 a 10, ele estaria menos 5. Pessoalmente. Mas o governo... ele é pouco estadista. Pois e você vê, aí não é só educação, relações exteriores,
Você tem o ministro do Meio Ambiente, que é outro complicadíssimo. Ainda ontem repercutiu muito o fato dele ter feito umas declarações contra uma diretora do BNDES, que é responsável pelo projeto, por um projeto da Amazônia de financiamento, que provocou até o afastamento dela do cargo, e depois se criticou muito, porque, na realidade, todas as informações é que não paira nada contra ela, inclusive os países estrangeiros que financiam esse projeto se manifestaram a favor. Então, é uma sucessão de... A ministra, nem se falar, a ministra da Família, Mulheres e tal, que é outra... Trapalhona. Como é o nome dela? Damares. Então, você tem aí uma... E é nesse, infelizmente, é nesse métier, nesse grupo, que o presidente se sente à vontade. É nesse aí eu refaço a pergunta. Depois de tudo isso que nós falamos aqui, você que acompanha a gente aí, você que é bolsonarista, né, desde o princípio, lá de trás, enfim, não é? Você vai para a rua pedir o quê? Clamar o quê e defender o quê? As reformas? Até porque os bolsonaristas... Você não conhece as reformas. Os bolsonaristas, se fizer uma pesquisa, provavelmente a maioria, ou pelo menos boa parte deles, estão contra a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência, como você bem disse no início, é um tema polêmico. É um tema que mexe. Embora eu pessoalmente considere como necessário, mas é um tema que a gente tem que reconhecer que mexe com... Será que é essa a reforma necessária? Mas mexe, qualquer que seja a reforma, mexe com interesses, mexe com direitos. Publicamente vai ser discutida, debatida a exaustão, não é? Como não foi. Não dá para fazer a toque de caixa. Então, eu arrisco dizer que domingo vai ser muito menos esse papo de reforma da Previdência, ou essa coisa aí o Moro. Uma rua para defender que o COAF fique no Ministério da Justiça. Como dirão, uma pessoa em 1 milhão sabe que é COAF. Quer dizer, então não tem... Agora, vai resvalar para quê? As manifestações vão virar fim dos políticos, fechamento do Congresso, xingar os congressistas, fazer o lava-toga e outras coisas, vamos perseguir os ministros e tal. Exatamente. No intervalo a gente volta já com o ponto de vista. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista com o Alcindo Gonçalves, cientista político, o nosso advogado experiente, especialista em redes sociais, o nosso Rafael Vita, o Marcos Santana aí atento as redes sociais, as transmissões nossas aqui do programa, né? Eu queria destacar o deputado Caio França, né, que é do PSB, ele tem uma coluna, acho que os deputados estaduais têm uma coluna no site do jornal, no site da Tribuna, né, Alcindo? Não, eles escrevem, tem um espaço que escreve, né? Eles escrevem, não tem lá, o site do jornal abre espaço para porque muita gente pode considerar que eu vou levar aqui a coisa por um outro lado, porque o Caio França é oposição ao Dória, porque é filho do Márcio Frâncio, o Márcio apanhou do Dória aí ontem e tal, anteontem, numa reunião. Ele não esquece o Márcio França, hein? É uma coisa assim impressionante. Mas aí na coluna de hoje, o artigo escrito pelo Caio França, me parece que está coberto de razões nas críticas que ele faz ao governador do Estado, né? Diz que há um mês o governo do Estado anunciou a chegada do programa Corujão aqui à nossa região, né? E o Caio disse que foi detectada, então, uma diferença significativa na quantidade de exames de endoscopia e ultrassonografia ofertada em comparação às demais regiões do Estado. Vamos lá. São José do Rio Preto, contemplado com 49.300 atendimentos. Presidente Prudente e região, 48.300. Bauru e região, 38.600 vagas, né? Essa quantidade toda compreendendo endoscopias, mamografias, ultrassonografias. A Baixada Santista, pasme você que está do outro lado e votou em Dória, recebeu apenas 934 exames, sendo 873 endoscopias e 61 ultrassonografias. Alguém pode dizer, bom, há uma diferença populacional, né? Na região de Presidente Prudente, na região de São José do Rio Preto, na região de Bauru, enfim, para a Baixada Santista, que tem 1.700.000, 1.800.000 pessoas. Mas espera aí, quase 50 mil atendimentos para São José do Rio Preto e região, quase 49 mil para Presidente Prudente e região, quase 39 mil vagas para Bauru e região.
934 exames para Santos e Baixada Santista. E a diferença populacional nem é tão grande. Da região de Presidente Prudente, não sei, mas a região de Bauru, né, o entorno de Bauru, certamente não tem mais do que 1.800.000 pessoas. Pode ser que eu esteja enganado. Acho que Marília entra também, né? Ali próximo, né? Não deve ter, não. Mas ainda assim, acho que não. Mas ainda assim, creio que se for mais, é algo muito pouco significativo. Parabéns para o deputado Caio França. O deputado Caio França tem se mostrado um deputado muito combativo, que soube ser situação e agora vem sabendo fazer o seu papel de oposição muito bem. O Caio França é meu amigo, eu tenho muita admiração por ele. O que eu falo aqui são palavras do coração para ele, mesmo porque eu torço muito por ele. É um menino que tem futuro e que é combatível. Eu acho que político tem que ser combativo. E o que ele falou tem sentido, né? Não dá mais. Eu acho que os números todos já demonstram o que está acontecendo com a Baixada Santista em relação ao governo do Estado. Eu acho que nenhum dos deputados, né? Nem o Kenny Mendes, nem o Paulo Correia, nem o Tenente Coimbra, enfim, né? Vão defender... o indefensável, né? O indefensável, que é uma situação completamente fora de propósito, né? Eu acho que você virar as costas para a região metropolitana porque o Márcio França é daqui, sinceramente... Sabe, eu acho que o governador tem que rever os seus conceitos, não é possível. Nessa linha aí, eu gostaria de fazer um adendo, Sim, um comentário. à vontade. Uma coisa que está me preocupando bastante nos últimos dias é esse anúncio que o governo estadual fez da certa regionalização dos aeroportos do Estado. Para o telespectador que não está acompanhando, o que aconteceu foi o seguinte: o governo do Estado administra vários aeroportos estaduais, e alguns maiores, outros menores, e contratou uma empresa norte-americana para fazer um estudo de otimização da privatização desse conjunto, fazendo aí a sinergia entre os vários aeroportos e tal. E o Guarujá entrou nessa conversa. O aeroporto de Guarujá, essa velha e antiga aspiração da região... Lenda urbana. Que é quase uma lenda urbana, que parecia começar a ser resolvido, todos os entraves burocráticos, legais, ambientais, estavam resolvidos, a prefeitura tinha concluído, inclusive, o edital de licitação do espaço, que ia lançar agora. De repente, tudo volta à estaca zero, até que o governo estadual resolva uma questão muito mais ampla, que vai demorar um tempo muito maior, quer dizer, e que vai complicar, porque o caso do Guarujá foi uma cessão do governo federal para diretamente para o município. Agora, como é que faz? Vai ter que ceder, o município vai ter que repassar para o Estado, e o governo federal vai ter que dar anuência, e isso vai fazer parte do... Quer dizer, é uma coisa que me espanta que isso esteja em curso, e que não se consiga encontrar um ponto de discussão, de equilíbrio, porque esse aeroporto a outorga ao município de Guarujá foi feita no final de 2013. Então, para quase 6 anos. Michel Temer esteve aqui, Michel Temer era vice-presidente da República. Era vice-presidente. E a coisa, por N razões, aí andou agora que parecia realmente tudo resolvido. Agora o governo do Estado inventa esse esquema e que, veja bem, o aeroporto de Guarujá será privatizado, quer dizer, está na mesma linha do que defende o governo estadual. Para quê? Quer dizer, precisava ter um entendimento, um diálogo aí rápido entre o governo do Estado e a Prefeitura de Guarujá, e não só a Prefeitura de Guarujá, isso interessa a toda a região metropolitana, para que essa coisa não fique um impasse, porque até que esse estudo seja concluído pela consultoria, até que se organize essas novas licitações, até que isso aconteça, isso vai levar aí alguns anos, talvez. No mínimo. Para isso, quer dizer, voltamos não a estaca zero, a estaca -1 no aeroporto do Guarujá, né? E nesse artigo aqui, o Santana, que o Caio França coloca, ele cita aqui a matéria do Jornal Tribuna, no dia 17, último, né? Falando sobre essa disparidade de investimentos na área da saúde. E a Secretaria do Estado rebate, o governo do Estado contestou, enfim, que os números foram pegos aí da Central de Regulação e Oferta de Serviços da Saúde, o CROSS, talvez falte
um diálogo mais próximo aí das secretarias municipais de saúde, mais isso, mais aquilo, mais não sei o que, mas não sei o que lá. Há muitos anos, não é, que se sabe das dificuldades da dívida que o governo do estado tem aqui com a região. Mas os números que são mostrados aí, não se percebe assim tanta disparidade com regiões do interior do estado. Uma disparidade monstruosa em relação à Grande São Paulo, né? Mas você tem, né, os grandes hospitais, né? Todo mundo migra para a Grande São Paulo, vai do interior, de outros estados para ser atendido na capital, enfim, uma situação mas aqui realmente em Santos complexa. especificamente, Mas, que atende a Baixada inteira, toda, né? O nosso teto SUS é 40% ou 50% menor do que deveria ser, né? Uma situação realmente complicada, viu? E o João Dória realmente vem dando sinais de que quer acabar com a região metropolitana. Isso que eu ia comentar, Buturão, até era natural e dá para entender que o governador João Dória, no primeiro momento ali, em janeiro, ali, ele sinalizasse com algumas penalidades à região, erradamente, na verdade, dá para entender, mas uma decisão errada, por conta do acirramento da disputa eleitoral. O prefeito de Santos manifestou apoio, apesar de ser do mesmo partido do João Dória, manifestou apoio ao adversário. Então, fazia parte ali do jogo político num primeiro momento. Agora, passados praticamente 5 meses de gestão, o que nós estamos percebendo é que essa vendetta contra os cidadãos da Baixada Santista continua, né? Que é muito preocupante, porque ela não penaliza o líder político local, o adversário penaliza político. Quem está na ponta lá para fazer essa endoscopia, que está lá na fila, né? Vão correr risco de vida, né? Vão correr o risco de morrer. E outra coisa muito preocupante, que essa postura do governador João Dória sinaliza um comportamento que parece que ele vai ter na definição do orçamento do ano que vem. Então, é muito preocupante que a Baixada Santista, em 2020, deixe de receber investimentos importantes na área da educação, saúde, saneamento básico, habitação popular e assim por diante. Então, eu acho que, mais do que nunca, os demais parlamentares, não só o Caio França, não só aqueles que foram eleitos com os votos, maior parte da região, mas outros deputados, que pressionem o governador João Dória para que não faça esse tipo de vendetta com a Baixada Santista. Um intervalo mais, a gente volta na sequência com o terceiro bloco do Ponto de Vista. Já, já. Muito bem, terceiro e último bloco, onde a gente seguindo aqui com o Ponto de Vista e discutindo e debatendo esses temas importantes que envolvem aqui a cidade, a região metropolitana. As manifestações estão marcadas para o próximo domingo. A gente aqui na mesa continua sem entender por que essas manifestações estão convocadas, o que essa gente vai levar como bandeira para as ruas e para as avenidas aí pelo Brasil afora. E o Uriel está com a gente aí? Isso. O Uriel Vilas Boas participa com a gente aqui, ele manda um comunicado aqui, que na quinta-feira, às 10 da manhã, a unidade intersindical fará uma plenária na sede do Sindicato dos Empregados em Edifícios, Rua Júlio Conceição, 238. Na pauta, a discussão da reforma da Previdência, a estrutura sindical e a campanha salarial nacional dos aposentados. Convite para todos os sindicatos e associações de aposentados do Brasil. Vamos aproveitar, né, Alcindo? Porque os aposentados têm que se mexer um pouco. Perderam um representante importante, né, que era o Arnaldo Faria de Sá. Eu acho que o Arnaldo Faria de Sá deve ser um dos primeiros suplentes aí do Progressistas, que teve mais de 80 mil votos e não conseguiu voltar a se reeleger, né, ao Congresso. Esse aí tinha uma bandeira, né? A vida toda defendeu lá os aposentados, enfim, né? Tinha essa bandeira. O Congresso é feito de representantes de interesses, isso é legítimo, mesmo que em alguns momentos, pessoalmente, eu acho que exagera, extrapola essa defesa quase que intransigente em determinadas causas particulares, mas elas fazem parte dos interesses que estão na sociedade. Eu ouvi uma vez de uma pessoa, professor, que lá no Congresso existem, a maioria dos deputados, né, representam interesses de categorias. Mas o que é legítimo, obviamente, mas existem os deputados temáticos. Um dos deputados temáticos era o nosso presidente Jair Bolsonaro, que fazia muito bem esse papel de deputado temático. E o que eu acho que o grande erro do Jair Bolsonaro é justamente não ter se despido dessa capa de deputado temático e vestido a roupa de presidente da República, de representante maior da nação como um todo, né? Ele fez um pouco disso, mas ainda tem recaído. Outra coisa, áreas assim, né, extremamente significativas, importantes, como a educação, né? Por que não recorrer a um nome tão
falado, tão importante como o Mozart Ramos, né? Mozart Ramos, do Instituto Ayrton Senna, né? Porque o cara mais à esquerda, é um cara conhecido, conhecedor dos problemas, conhece o Brasil, você vê as entrevistas dele, não é? Os artigos dele, enfim. Ele sabe o que está falando, sabe das dificuldades, dos problemas, que a educação brasileira parou no tempo, enfim. Meu Deus do céu, em primeiro lugar, você ia calar a esquerda. Né? Calava a esquerda, ninguém ia reclamar do Mozart Ramos. Né? Ah, mas o Olavo de Carvalho, ou não sei o quê. Meu Deus do céu, o Olavo de Carvalho foi para ganhar a eleição. Para governar é uma outra história, vira a página. Né? Eu lembro do Lula, quando o Lula chamou Henrique Meirelles, né, e sossegou o mercado, enfim. Tem aquela briga lá com o vice-presidente, lembra? Essa coisa de radicalização, eu pensava nisso hoje, em relação aos protestos de domingo e tal. Se o governo fosse do PT, era mais ou menos como se o PSOL, o MST e o PSTU convocassem o ato de domingo, tá certo? E o próprio PT dissesse, não vamos, o presidente disse, não vamos. Os governadores do PT não vamos. Uma boa comparação mesmo. O problema é o espelho que está acontecendo. Quer dizer, criticam-se tanto o PT, os bolsonaristas criticaram tanto o PT e a esquerda e reproduzem no espelho exatamente práticas sem mais ou sentido. menos a fala da Janaína. Né? Quer dizer, mais ou menos a fala da Janaína que você está reproduzindo aqui, da Janaína. Embora eu tenha profundas restrições. Nós podemos ter restrições acerca da deputada Janaína, mas ela tem mantido pelo menos uma coerência. Na racionalidade. O grande problema do governo Bolsonaro é esse, que falta em alguns setores racionalidade, bom senso, equilíbrio, quer dizer... Você tem equilíbrio no Sérgio Moro, você tem equilíbrio e racionalidade no Paulo Guedes, você tem no Tarcísio Freitas, mas não tem no ministro da Educação, não tem no ministro das Relações Exteriores. Acho que o foco... E os militares, incrivelmente estão sendo a balança, moderados. São pessoas equilibradas, competentes, de excelente formação técnica. Que conhecem o Brasil. E que tem sido um contraponto importante às aventuras que estão sendo cometidas. Né? Acho que o grande foco seria tirar o país da crise econômica, ou minimizar essa situação econômica. E é uma crise... Nunca poderíamos ter permitido que a economia piorasse em 5 meses. Depois o presidente Rodrigo Maia disse recentemente, quer dizer, o problema do Brasil é o risco do caos social. Caos social. Um país que está com desemprego da ordem que está, com 13 milhões de desempregados, precisa ter políticas rápidas para enfrentar essa questão, né? E a gente não vê tudo isso acontecer. Né? Agora, Vitor, eu recebi por WhatsApp um WhatsApp seu, né, falando sobre uma entrevista ao OAB, né? E você cita lá que o judiciário precisa entender, compreender melhor as extensões dos danos causados em redes sociais, especialmente a questão da fake news, enfim, né? É um mundo novo, né, que nós estamos vivendo, Alcindo, e essa coisa, sei lá, isso não tem mais fim, né? Ganhou um universo imenso e é uma coisa muito complicada, muito difícil, porque as pessoas recebem uma informação, se aquilo for mais ou menos de acordo com o que a pessoa pensa, ela lê ali e pumba, né? Compartilha. E aquilo vai para e vai embora, né? Por um universo, né? E aquilo, de repente, é uma tremenda fake news que pode causar danos e problemas a outros. Isso são dados feitos já por algumas pesquisas que têm sido relacionadas ao tema. Uma fake news ela tem 80% mais de chance de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira, né? Por motivos basicamente simples, né? Ou seja, elas normalmente são notícias que têm títulos chamativos, são sensacionalistas. São títulos sensacionalistas que falam sobre temas agudos, né? E hoje a maneira como a gente tem se relacionado com as matérias jornalísticas ou com as postagens que são feitas nas redes sociais, elas têm toda uma especificidade. Ou seja, hoje ninguém mais dificilmente senta no seu celular e lê uma matéria de 4 ou 5 páginas. A pessoa simplesmente lê o título, no máximo o primeiro, segundo parágrafo, joga o dedinho para cima e vamos para a próxima, né? E é por isso que as fake news são tão fáceis de serem divulgadas. O importante da gente saber
e quando a gente fala sobre o tema, é que fake news, ela sempre tem o condão de prejudicar alguém, né? E ela sempre é distribuída por alguém com esse intuito maldoso de angariar para si alguma vantagem, que às vezes pode ser política ou até financeira, né? Então a gente precisa iniciar, na verdade, né, eu bato muito nessa tecla, acho que já falei uma vez aqui sobre isso, da educação digital, da educação para comportamento de utilização de redes e de internet, né? Eu digo que a minha geração, eu tenho 35 anos, a minha geração foi a última geração que nasceu sem internet. Então eu fui ter internet em casa mais ou menos com 14 ou 15 anos. E era uma internet, né, professor, completamente diferente da que a gente tem hoje. Mídias, redes sociais. Você precisava sentar, discar, conectar, você basicamente ficava 1 hora, 2 horas do seu dia no máximo na internet. Hoje a internet, as redes sociais, elas estão apitando no seu bolso, ou seja, já houve um desdobramento disso, ou seja, da criação da internet. Hoje a gente tem uma segunda ou talvez uma terceira fase da internet, que é essa internet do nosso bolso, né? E o que acontece? A minha geração, ou seja, a minha geração para trás, não soube educar os filhos, né, para a utilização dessa internet, dessas redes sociais, simplesmente porque a gente não sabe, a gente não foi educado assim. Então existe um buraco, não sei se o professor Alcindo vai concordar comigo, existe um buraco, um gap educacional entre essas gerações que fazem com que essa geração que veio posteriormente também não foi educada e talvez também já não esteja educando essas pessoas. E as consequências da má utilização das redes ou da internet, elas são gravíssimas, né? A fake news é só um dos pontos, mas a gente tem aí a divulgação de fotografias pornográficas de pessoas né, que fazem uma com as outras com o intuito de prejudicar. A gente tem os golpes, né? A gente tem a questão do rastro digital. Desde 2015, a Universidade de Harvard adotou como procedimento de ingresso nas suas fileiras, né, eles fazem lá um estudo social, a verificação do rastro digital desses pretensos alunos. E já no primeiro ano, 2015, 10 alunos foram inadmitidos, ou 10 pretensos alunos foram inadmitidos por conta de comentários xenofóbicos, homofóbicos, racistas, em redes sociais feitas anteriormente, quando tinham 15, 14, 16 anos. E isso além trouxe uma consequência. Prejudicar terceiros, pode prejudicar você mesmo, mais à frente, né? Então a gente precisa bater muito. Eu agradeço muito quando eu consigo falar sobre esse tema na televisão, porque só a divulgação disso, só a gente falando sobre isso é que a gente vai trazer talvez alguma educação e minorar os problemas, porque finalizar os problemas a gente não vai conseguir nunca. O que a gente tem que fazer é conviver. Eu sempre digo nas minhas palestras o seguinte, eu recebo muita dessa pergunta, o que fazer, como se comportar na internet? Eu digo o seguinte, com o mesmo padrão que você adota na sua vida. Ninguém entra numa sala e sai xingando as pessoas, então você não faz isso na internet também, né? Ninguém ninguém deve agir nas redes sociais com comportamentos que não são ou não deveriam ser adotados na sua própria vida. Eu acho que eu concordo com tudo isso, quer dizer, eu acho que, claro, em primeiro lugar, essa coisa da transformação, a internet realmente é um fenômeno de pouco mais de 20 anos, é inacreditável a velocidade com que isso se disseminou e se enraizou na vida das pessoas. Portanto, é muito difícil as pessoas se prepararem, reagirem, inclusive em termos de educação. Mas o grande problema das redes sociais hoje é esse anonimato e a caráter de massa que eles assumem, né? Então, os cientistas sociais, os psicólogos sociais estudaram muito isso, como as pessoas, quando estão envolvidas numa massa que não tem rosto, elas se comportam de maneira mais irracional, mais furiosa, mais feroz. São muito corajosas. E ficam... Porque imagina uma massa de pessoas gritando numa praça, seguindo um líder radical. É mais ou menos isso que acontece nas redes sociais. Quer dizer, as pessoas se sentem protegidas pelo pseudo-anonimato, dão vazão aos seus instintos mais primitivos possíveis. Perfeito, os grupos de WhatsApp, de outras redes, são grupos muito homogêneos, não são espaço, a meu ver, nenhum debate
é um espaço de confirmação das ideias. Então, as pessoas estão ali, conversam entre si e se retroalimentam constantemente, e ficam, então recebem uma mensagem, fake news, o diabo que seja, e, bom, é isso mesmo, pá, aí manda bala, porque acreditam naquilo. Quer dizer, é curioso, né, que a internet, as redes sociais deveriam ser espaços de informação, de discussão, troca de ideias. Não são. Elas são espaços de confirmação das ideias que as pessoas já têm. A racionalidade é extremamente enviesada, se discute muito a racionalidade e tal, mas a racionalidade claramente tem um viés, e as pessoas acreditam em determinados valores e tudo que chega nelas passa por um filtro da sua própria ideologia, da sua própria razão, e elas simplesmente dão seguimento. Agora, é um problema muito sério para a sociedade do século XXI lidar, porque ninguém vai imaginar que a internet ou as redes sociais vão retroceder, elas estão aí, elas vão se disseminar cada vez mais, para o bem, facilitando a vida Claro, das não pessoas. tem só a parte ruim. Claro, né? facilitando enormemente. Eu sou daqueles que jamais digo que antigamente era melhor. Não, antigamente era muito pior. A humanidade evoluiu muito em todos os sentidos, tá certo? Esse papo de que antigamente era melhor é de uma impropriedade total. Então, as redes sociais precisam ser disseminadas. Agora, precisa tomar certos cuidados, certos controles, tá certo? Em relação, inclusive, à questão política, né? Os estados, a própria ONU, está preocupada com essas questões, que os tribunais superiores eleitorais do mundo todo estão buscando mecanismos. E é difícil, porque, por um lado, você não pode censurar pura e simplesmente. É uma balança muito criteriosa e difícil de... Andar no fio da navalha ali é difícil mesmo, mas é preciso agir. Também não superestimar. Eu sou um pouco antigo, né? Um pouquinho mais velho que o Vitor. Eu tenho muita desconfiança a esse super papel das redes sociais na política. Eu tenho minhas restrições. Eu acho que elas são importantes, mas rede social não define eleição, não. Não define eleição. O Jair Bolsonaro ganhou por causa das redes sociais. Quem ganhou por causa das redes sociais? Ele ganharia se não tivesse rede social, como o Collor ganhou sem rede social, como o Jânio ganhou sem rede social. O momento histórico favoreceu uma figura como aquela. Claro que ele usa hoje de maneira... Um fator a mais, né? É um fator a mais, claro. O que acontece, na verdade, por isso que eu sempre falo o seguinte... Eu sempre falo, quando eu vou falar sobre isso, eu falo sobre a mudança do tipo de comunicação. Porque a comunicação, o professor falou muito bem isso aí no início, a comunicação sempre existiu. E se não fosse feita através das redes, seriam feitas pelos mecanismos já anteriormente conhecidos. Claro. O que houve foi uma modificação na comunicação com a inserção da ferramenta rede social, mas dizer que a rede social é a que vai... Não, é o que vai fazer isso aí, é a manipulação desse mecanismo de comunicação. Quem consegue dominar melhor isso, sai em vantagem na política. A explicação da eleição do Jair Bolsonaro é igual a explicação de acidente aéreo, né? Nunca é uma causa exclusiva. Claro, é verdade. Uma conjunção de fatores, né? Temos aí a facada, a incapacidade das demais candidaturas de articular uma candidatura consistente. Não, e a população o ódio do PT. Ao PT, a grande rejeição ao PT, que talvez tenha sido um fator mais preponderante. Sem dúvida. Essa imagem dele de paladino da moralidade. Eu não falei uma coisa importante. Uma conjunção de fatores aí que redundaram na vitória. Eu não falei uma coisa importante. As redes sociais, infelizmente, são hoje espaços de ódio. De cólera das pessoas umas com as outras. Isso é muito complicado, né? É verdade, as pessoas precisam raciocinar um pouco mais, pensar um pouquinho, né? Ao invés de ficar com essa coisa aí repetitiva, né? Eu já disse aqui, tem cara que liga para cá dizendo que o programa é de esquerda, tem outros que não vêm ao programa, porque dizem que o programa é de direita. Então, quando eu escuto essas coisas, eu sinto que eu estou no caminho certo, tá certo? O cara bate de um lado e diz que vai à esquerda. Bom, a gente está no caminho certo. Agora, o que a gente tenta fazer aqui é que as pessoas raciocinem. Essa coisa do PT causou grandes problemas, grandes danos ao país. Teve um índice de corrupção altíssimo, não há dúvida nenhuma. A Dilma foi uma péssima presidente da República. Né? Então, o PT não reconhece isso publicamente. Né?
porque os petistas intramuros reconhecem e sabem que isso é verdade. Só que o PT está fora há 3 anos, tá? 3 anos que o PT está fora. Então não adianta, a crítica que se faz ao Bolsonaro e o cara vem responder que o PT era pior, como? Há 3 anos que o PT está fora. Daqui a pouco ainda vão virar o disco e vão dizer que ela é que tinha razão na época. Estamos fechando o ponto de vista, agradecendo muito aqui ao Cindo Gonçalves, participação sempre importante, ao nosso Rafael Vita, Santana diariamente conosco, a gente com você de segunda a sexta-feira, programa é ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 7h30 da noite até sexta-feira, enquanto a Santa Cecília TV transmite os jogos da Unisanta. Tchau, gente. Obrigado.